O Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje, por maioria, a utilização da inteligência artificial no judiciário brasileiro. As regras devem facilitar o trabalho de magistrados, promotores, advogados e melhorar o acesso da população à justiça. Repórter Viviane Novaes tem as informações. A resolução foi aprovada pela maioria dos conselheiros. O texto estabelece normas para o desenvolvimento, a governança, a auditoria, o monitoramento e o uso responsável de soluções que adotem técnicas de inteligência artificial no judiciário para a inovação tecnológica e a eficiência dos serviços. As decisões judiciais apoiadas em ferramentas de IA devem preservar a igualdade, a não discriminação abusiva ou ilícita e a pluralidade, assegurando que os sistemas de inteligência artificial auxiliem no julgamento justo e contribuam para eliminar ou minimizar a marginalização do ser humano e os erros de julgamento decorrentes de preconceitos. É vedado ao Poder Judiciário o desenvolvimento e a utilização de soluções que classifiquem ou ranqueiem pessoas naturais com base no seu comportamento ou situação social ou ainda em atributos de personalidade, para avaliação de direitos, méritos judiciais ou testemunhos, bem como a identificação e autenticações de padrões biométricos para o reconhecimento de emoções. O texto estabelece que os dados usados pelo Judiciário no desenvolvimento de soluções de IA devem ser fontes públicas ou governamentais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Os cidadãos devem ser informados sobre o uso de sistemas com base em inteligência artificial nos serviços, numa linguagem simples que permita a compreensão de todos. O relator, conselheiro Bandeira de Mello, destacou a importância da medida no momento em que o mundo passa por uma revolução tecnológica. Que em 1920 houve um processo administrativo que discutia o uso pelos magistrados de máquina de escrever, porque a Lohmann previa que eles iam redigir e assinar as suas decisões. Posteriormente, na década de 90, discutiu-se o uso do Word, que permitia copiar e colar o texto e podia talvez fazer com que o juiz copiasse a decisão de um outro processo, naquele caso que estava julgando. Discutiu-se se isso era possível no judiciário. Hoje são coisas tidas como absolutamente normais. Possivelmente daqui a 30 anos, 2055, vamos estar discutindo, puxa, lá em 2025 discutiu se era ou não o caso de regulamentar a inteligência artificial. O conselheiro federal da OAB, Pedro Paulo Medeiros, manifestou o apoio à aprovação. Essa ideia hoje trazida e concretizada por Vossa Excelência, não é, nessa minuta aprovado pelo que parece aqui pela grande maioria dos nobres conselheiros e conselheiras, trará certamente balizas para nos trazer mais transparência, legitimidade, segurança, sindicabilidade, aferibilidade e accountability, que é o que se espera, não é, da aplicação da inteligência artificial. E finalizo aqui apenas fazendo uma menção de que esse augusto Conselho Nacional de Justiça atua como, de fato, a sua função típica constitucional prevê, trazendo ao sistema de justiça nacional a equalização com o que há de mais moderno na tecnologia mundial. Segundo o presidente do CNJ e do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, como é uma nova tecnologia, ela vai precisar de ajustes. Na discussão interna administrativa, alguns conselheiros questionaram não o conteúdo da resolução, mas a oportunidade de se pretender, já de plano, regular essa matéria pelas dificuldades na regulação. O conselheiro Bandeira lembrou que já existia, na verdade, uma resolução prévia e que esse é um esforço de atualização. De todo modo, alguns conselheiros manifestaram, e acho que com bom fundamento, as preocupações quanto ao risco de engessamento da matéria com uma resolução precipitada. A maioria, no entanto, entendeu que alguma diretriz é oportuna e que, ao longo do tempo, na medida em que ela se revele ineficaz ou inadequada, nós fazemos a revisão.